Então, vamos lá para a terceira aula da apostila 12. Se eu não me engano, a aula 135 agora, né? Então, estamos no último módulo, a disciplina 4 do módulo 3 do intensivo em teologia, especialização em teologia. A nossa matéria é missiologia. Vamos agora para a terceira aula, a número 3, né, do nosso, que são 12 aulas, né? Então, agora são as três primeiras de teologia, de missiologia. Deixa eu puxar aqui a nossa apostila para a gente se situar melhor. Onde é que está aqui. Já achei. Vamos só puxar aqui para vocês, rapidinho. Aqui, ó. Opa, pronto, chegou. Vamos aqui, então, na aula 135. Nós já vimos a missiologia lá do Éden, da família, a missiologia que se expandiu depois com Adão, o foco de Deus na cruz de Cristo. E vamos continuando. Agora chegou a vez de Noé e tudo que Deus teve de representatividade em missões na vida de Noé, né? Então, aula 135, missiologia, apostila 12, disciplina 4, do módulo 3 de intensivo em teologia. A preparação. Olha, em Gênesis capítulo 6, verso 14, Deus ordena a Noé para construir uma arca. Esta é uma alusão clara no Antigo Testamento sobre missões com objetivo de salvação e plano de Deus em Cristo revelado neste episódio maravilhoso. Então, Deus escolhe ali uma arca, né, navega ali a família de Noé para salvar a humanidade, para procriar, depois nascer Jesus e salvar a humanidade. A pregação. A intenção de Deus no dilúvio era destruir a iniquidade. É certo que muitos morreriam por causa do pecado, mas Deus deu a chance de salvação ao usar Noé para pregar a salvação no dilúvio, para quem entrasse na arca. Olha que interessante, né? É como se nós hoje estivéssemos chamando o povo para entrar na arca da salvação. Noé o fazia. Era um protótipo profético naquela época de Noé, né? E qual era o propósito? Noé pregava arrependimento, mas a geração violenta o ignorou. O pecado não foi eliminado do dilúvio, porém serviu de fundo para entendermos a aniquilação do pecado na cruz de Cristo. Então vamos analisar o projeto Noé, a arca, e concluir aqui nosso estudo. O projeto de Deus na vida de Abraão era fundar uma nação. Claro, falando de Noé, né? Mas vamos adiantar um pouquinho Abraão, depois a gente volta com Noé. Então, o propósito na vida de Deus em Abraão era fundar uma nação. E dela trazer ao mundo o Salvador. E assim formar a igreja como agência divulgadora do seu propósito. Em Abraão o chamado foi mais enfático e com um segmento bem definido. Embora de Adão a Abraão, figuras importantes aparecem no cenário bíblico histórico mundial. Claro, fazendo uma cronologia entre Adão e Abraão, aí no meio muita gente aparece. Mas nosso foco aqui ainda é Noé. Abraão foi só para exemplificar o nascimento de uma nação. E essa nação daria Cristo ao mundo. E Cristo no mundo daria a Deus de volta os povos. Noé. Todavia, todos eles desenvolvendo algum tipo de missão. Abel foi na missão da primícia. Sete na missão da linhagem do bem. Enos e Enoque na missão da adoração e comunhão com Deus. Noé na missão da arca, com a pregação da já, né, soteriológica, naquela época era salvação, né? Então veja bem, todos eles tinham missão. Abel teve missão, Sete teve missão, Enos e Enoque teve missão, Noé teve missão. Não é você que vai ficar aí sem missão, né? E o outro objeto que temos aqui é a arca. Não confunda com a arca do concerto, né? Que tá, não, essa é a arca de Noé. Onde a arca era um tipo de salvação, sem a missão de miscigenar o povo escolhido,
para a missão do Messias, e assim Deus inicia em Abraão uma chamada e objetivo bem claro. Olha, ora o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, do 1 ao 4. Ficou clara a linha Abraão, patriarcas, israelitas, judeus, Jesus e a igreja. Então, olha aí, ficou claro aí, ó. Nós temos aí, antes um pouquinho, Adão, Abraão, patriarcas, israelitas, os judeus e a igreja. Jesus e a igreja. Essa é a projeção da missão de Deus na face da terra. Ele veio ao longo dos períodos da humanidade chamando uns aos outros em específicos locais e específicas maneiras para levar ao fim de tudo que seria o Calvário. E a gente tem aí ó, uma subdivisão, Abraão, os patriarcas, ali se refere aos hebreus, os israelitas e judeus. Os hebreus são de Abraão, e Sem teve alguns filhos, entre ele Éber, que foi o pai dos hebreus, que é da linhagem de Abraão. Então, por causa dos hebreus, de Éber nasceram os hebreus. Com a volta do exílio babilônico, Israel só encontra Babilônia e as tribos tinham sido dizimadas pela Assíria. Então, nesse caso, nós temos os israelitas, porque são filhos de Israel que estavam no Egito e agora estão na Terra Prometida. Por fim, nós temos os judeus, que eles vão ser chamados judeus a partir da volta do cativeiro babilônico. Aliás, deixa eu fazer uma correção. Os hebreus vêm de Abraão até chegar no Egito. Chegou no Egito a família de Jacó e os filhos de Israel, que seriam israelitas. Aí temos israelitas até 586 a.C., que acontece a invasão babilônica. E aí, quando eles voltam para casa com Zorobabel, com Esdras, com Neemias, eles vêm com o nome de judeus, porque só tinha judeus, só Judá, porque as demais tribos foram dizimadas pelo exército inimigo. Ok? E aí nós temos essa fusão da preparação de Deus, né, para a missão que ele ia realizar, passando por todo esse pessoal, até chegar em Jesus. Veja que o caminho era ali, ó. Ele poderia deixar o mundo viver, chegava na época que tinha que vir, fazia algo especial, mas não. Ele veio lá de trás, pontuando cada fase desse chamado, ok? Olha, eu acho que nós estamos conseguindo entender agora até onde queremos ir, né? Nosso final vai ser lá na cruz. E muito importante essa matéria. Eu acho que essa aula não tem mais prova, né? Senão... Missões de Moisés. A transição. A missão de Abraão, entre outros, foi a tipologia da projeção profética sobre Isaac, apontando para Jesus e o Calvário, como cordeiro substituto. Depois, a missão de Isaac tipifica a própria para Jesus, o próprio Jesus e sua missão de permanecer ministerialmente nos limites de Israel, pois dos patriarcas, Isaac foi o único que não saiu da terra prometida. Porque tanto seu pai Abraão como seu filho Jacó, ambos entraram no Egito, saindo dos limites de Canaã. Veja bem que nesse caso aqui, ó, nem Jesus e nem a linhagem aí para trás, né? No caso, o Isaac, vão sair de Israel. Jesus sai no colo de Maria quando, né, tem aquela perseguição. Ele sai por um período, né, depois volta. E aí, na verdade, já Isaac vai ser o único que não vai sair dos limites de Israel. E Isaac foi aquele cordeiro. Agora presta bem atenção. Atenção. Pega a placa aí. Isaac tipifica Jesus. Tipifica Jesus? Isaac é o cordeiro que Abraão iria imolá-lo. Mas Isaac não sai do limite de Israel. Jesus, que de fato foi o cordeiro imolado, ele sai até o Egito e volta. Vamos linkar? Vamos linkar. Deus outrora teria permitido o cordeiro para Israel. Daí porque Isaac tipifica e ficou nos limites de Israel. Mas agora Jesus é para os povos. Ele sai até o Egito para legitimar
que ele era o cordeiro maior do que Isaac. Enquanto Isaac seria para Israel e não teria nenhum tipo de resultado soteriológico, a morte de Isaac para Israel não teria nenhum tipo de resultado soteriológico. Jesus sai dos limites, pisa em outras terras e diz: olha, eu também sou para o Egito e para todos. Ele volta e morre. Meu Deus! Alguém pegou essa placa aí? Que é isso? Que é isso? Vamos lá. Depois de 215, o povo de Israel dentro do Egito, aliás, depois de 215 anos do povo de Israel dentro do Egito, Deus levanta Moisés para um chamado específico, trazer o povo do Egito de volta para a terra prometida. Moisés recebe esta árdua missão em uma experiência com Deus no Monte Sinai. Todo chamado se acontece depois de uma experiência pessoal com Deus. Tanto chamado é feito diretamente por Deus para quem ele escolheu chamar. Moisés desenvolve 3 missões, uma pessoal, uma da liderança e outra coletiva. A missão é pessoal, ocorre em 3 etapas. Primeira é quando Moisés pertence à família real do Egito, pensando ser alguém. Na segunda, ele cai na real e foge para o deserto após o homicídio e descobre que era ninguém. E no último, já está no deserto diante de tantos desafios e aprende a ser alguém. Meu Deus, alguém pegou essa placa? Vou voltar aí. Moisés pertence à família real do Egito, pensando ser alguém. Na segunda, ele cai na real e foge para o deserto após o homicídio, descobrindo que é ninguém. No deserto, agora, diante de tantos desafios, ele aprende a ser alguém. Na missão 2, ele ouve o seu sogro, Jetro, e desenvolve um modelo mais eficaz de liderança e a sinergia corporativa com distribuição de responsabilidades e responsáveis por seus seres, pelos seus setores. A missão 3 foi a trazer o povo de Israel do Egito para Canaã, entregando a Josué. Além do mais, foi profeta quem disse: Deus levantará um profeta entre vós, que foi uma missão protótipa do evangelismo. Que interessante, hein? Vamos para a quarta e última parte. Missões em Davi. Missões em Davi. Uma delas foi desfazer a afronta dos filisteus e o gigante Golias contra Deus e Israel. Mas sua maior missão ainda está por vir, que era a tarefa suprema de trazer a arca do concerto de volta ao seu lugar de adoração. A arca era a coração de Israel. A arca era o coração de Israel. Assim como Deus era o coração do seu povo. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha considerado tinha consigo de Baalá de Judá, para levar ali para cima a arca de Deus, sob o qual se invocar o nome do Senhor, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Então, esse é o registro que ele traz a arca, né? Davi estabelece adoração em Israel, que seria uma tipologia da igreja do Senhor Jesus Cristo. É interessante que eu estive lá em Obed-Edom, o local onde ficou a arca. O local era deserto, lá é deserto. Mas onde a arca ficou, até hoje tem verde e tem prosperidade. A missão de Davi, entre outras, era ser um protótipo apontando também para Jesus. Pessoal, vamos lá, hein? Quem pegou a placa aí pegou. Estamos chegando aqui no final dessa aula. A gente volta na próxima vez com a aula 4, 5, 6, dentro da apostila. Paz a todos, façam as provas, entreguem para a secretaria para fazer a avaliação. Deus abençoe.